Sabe quando me sento ou quando me levanto. Conhece de longe cada um dos nossos pensamentos. Examina cuidadosamente todos os nossos passos. Observa com atenção o nosso sono. Sim, conhece muito bem tudo que nós fazemos. O Senhor sabe de tudo. O que vamos dizer antes de a palavra ser formada em minha boca, em nossos lábios? O Senhor nos cerca pela frente, por trás, e sobre nós, metaforicamente, está a tua mão. É impossível fugir do seu espírito. Em lugar algum conseguiremos nos esconder da tua presença. O louvor diz que nós fomos atraídos pela tua presença. O louvor diz: tentei me esconder. Não tem como. Se subir bem ao alto em direção aos céus, lá o Senhor está. Se eu voar para as partes mais distantes do oceano, lá o Senhor está. Atraídos, mas diante da onisciência de Deus, agradecemos por mais um dia de vida. Estamos de pé, meus amados irmãos. Louvor seja dado ao Pai do teu Espírito. E aqui vamos para mais um dia. Obrigado, Pai. Assim como eu recitei Salmos 139, Davi: para onde eu irei, meu Pai? O Senhor nos examina. O Senhor nos atraiu, mas estamos diante da tua onisciência. Obrigado, Senhor, por cada vida, cada eleito seu, que o Senhor escolheu bem antes da fundação do mundo e preparou obras, está tudo pronto, de antemão, para que viéssemos andar. E aqui estamos cuidando de vidas com pessoas com controle emocionais equilibrados e pessoas que estão aprendendo a ter controle, estão sendo tratados, moldados pela tua palavra. Obrigado, Pai, que a tua misericórdia, o teu amor esteja fortalecendo cada filho seu que vai ouvir esta reflexão nesta manhã. Romanos 4. Aqui vamos falar hoje do pai Abraão. Abraão. Que história de tamanha fé. Abraão, ele foi justificado pelas obras. E aí, quando eu estava lendo ontem, o verso que eu vou ler, que eu vou compartilhar com vocês, foi o que me chamou bastante atenção para o que nós estamos falando essa semana. Eu sempre escolho uma palavra e trago, a incredulidade. E a incredulidade não significa que você não é filho de Deus. Não significa que você é um eleito. Abraão, ele foi justificado pelas obras. Tem de se gloriar, mas não diante de Deus. Porque a Escritura dizia: creu Abraão em Deus, mas isso foi-lhe imputado como justiça. E a fé, a tamanha fé de Abraão e a obediência, eliminando a incredulidade, eliminando a desistência, a tristeza, a dor. Você vê que Abraão obedeceu e levou Isaac. Só que ali, Abraão não está crucificando o seu filho. Abraão está obedecendo, que ele não sabia o que ia acontecer.
Mas ele se manteve firme, obediente. A gente ouve a voz de Deus, mas na maioria das vezes nos tornamos incrédulos por não confiar. E aí acaba que vamos enfraquecendo, desanimando, rendendo-se à fraqueza dessa natureza humana e desistimos. Mas aqui estamos, né? Pela palavra para nos encorajar uns aos outros. E Romanos 4, versículo 18, 19 e 20. O qual, em esperança, creu contra a esperança. Como assim? O qual em esperança creu contra a esperança. Porque o que aconteceu com Abraão e Saara é o que nós esperamos de Deus. Muitas vezes, deixamos a incredulidade agir. E aí, retardamos. Porque o que tiver de acontecer no teu homem espiritual vai acontecer. Mas a gente retarda. Abraão foi o pai da fé de muitas nações. A descendência de Abraão apontava para Cristo. Nós somos a descendência de Cristo. E Abraão foi um grande exemplo de tamanha fé. Quando você lê depois Romanos 4. Ele tinha tudo para desistir. E por que vem dizendo assim, o qual em esperança creu contra a esperança? Pela idade de Abraão. O impossível e a incredulidade estava ali. Como é que você está me dizendo algo, eu com essa idade, rapaz? Mas Deus não é homem para que minta, nem que se arrependa. O problema é que a gente se torna incrédulo e quer tudo no nosso time. E quando esperamos em Deus, fazemos coisas desastrosas, né? Metemos pés pelas mãos, achando que a gente, pela nossa força braçal, vai conseguir. E às vezes a gente entra até em uma linha que a gente consegue viver, mas lá na frente acontece algo. Não estava dentro do propósito de Deus, foi sua escolha. Eu poderia trazer aqui vários exemplos, mas não dá. É o tempo. Vamos ler. O qual em esperança creu contra a esperança, tanto que ele tornou-se pai de muitas nações. Obediente, temente. A fé não foi pela graça, foi nem pela graça nem pelas obras da lei. Por isso que isso foi imputado como justiça para ele. Ele não tinha que se gloriar diante de Deus, mas ele já exercia aquilo, o amor. E Deus imputou aquilo como justiça. E vem dizendo assim, o qual a esperança creu contra a esperança, tanto que ele se tornou pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. Que apontava para Cristo, nós somos a descendência de Cristo. E não enfraquecendo na fé. E aqui começa. Não enfraquecendo na fé, não atentou para o seu próprio corpo já amortecido, já velho, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Saara. Uma mulher que não poderia ter o filho e também já tinha a idade. Imagine. Mas ele se manteve firme, independente das circunstâncias. Se mantenha firme. O mundo vai dizer assim, você não vai para lugar nenhum, desista disso, foque, continue. Fique em paz com Deus. Se no teu coração, no teu entendimento, você está reto e justo, caminhando, continue. Os desafios vão vir, veio para Abraão. E ele continua. E não duvidou da promessa de Deus, olha a palavra, por incredulidade. Não duvidou da promessa de Deus, porque Deus disse que daqui a 1 ano ele voltaria e ele teria um filho.
E aí, a promessa, Ismael, aponta para Cristo. Era o que eles esperavam. Aí vem uma palavra muito forte nesta manhã. Nós já temos o sim e essa promessa. Por quê? Cristo foi na cruz. Ismael, descendência de Cristo. Isaac, se eu não me engano agora, Ismael e Isaac. O filho que ele teve com a concubina, pelos olhos físicos, a mulher falou, vai. E ele foi. E isso, Deus disse, Abraão, manda seguir o caminho, a mulher e este garoto aí, que você vai ter o seu filho com Saara daqui a um ano. E ele não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, né? Pelas circunstâncias. Você vai para onde? Você já tentou essa faculdade aí? O trabalho? Esse sonho seu aí? Não vai para lugar nenhum não, desista. Você mesmo, e fora as pessoas incrédulas, mas foi fortificado na fé. E ele continuava dando glória a Deus. A palavra da cruz, como foi dito ontem, uma ministração que eu estava com os irmãos, é loucura. Mas ele pega as coisas loucas para confundir as sábias. Ele pega os que são para confundir com os que não são. E aí a gente para entender que não é sobre nossa força, né? E aí a gente entende que não podemos viver dentro de uma incredulidade por não estar acontecendo aquilo que nós queríamos. Ismael foi o primeiro filho, né? Mas foi o quê? Por visão, né? Visão que eu digo é os olhos físicos de Abraão e Saara. Mas ele disse, não. Manda a egípcia, chamada Agar, que você vai ter o filho da promessa. E Abraão creu naquilo. Ismael, o filho espiritual. Agar, ou Ismael, o filho com Agar carnal, Isaac, né? O herdeiro, se eu não me engano. Que assim seja feita a vontade de Deus em nossas vidas. Que venhamos esperar no tempo dele e não duvidar com a incredulidade. Um forte abraço para todos vocês. Assim como a história de Abraão, se fortifique nessa palavra e se mantenha firme naquilo que foi colocado no seu coração. Graça e paz, permitindo o Papai do Céu. Até amanhã.